Bom, as apresentações do nosso colóquio, Planejamento Espacial Marinho, estão encerradas. Temos diversas perguntas que foram feitas pelo chat do evento ao longo das apresentações. Aproveitaremos ao máximo o tempo previsto para as respostas dos nossos especialistas. Então, daremos início agora ao nosso ciclo de debate. Bom, temos a primeira pergunta da mestra Rita Feodrip, que inclusive é coordenadora da área de conservação e proteção marinha do CDPEM. Ela pergunta aos nossos especialistas se a definição do planejamento espacial marinho apresentada indica atividades humanas em áreas marinhas. Sabemos que atividades são essas? E ela complementa perguntando se há estatísticas e bases de dados abertos, né, para consulta sobre cada atividade marinha. Com a pergunta da mestra Rita, eu deixo o microfone aberto, né, para o almirante Rafa Martins, para a professora Etienne e para o professor Eurico, se quiser também opinar. Bom, agradeço então a pergunta e a participação, né? Nós elencamos na região sul, na fase 1 do projeto piloto, os 9 cadernos setoriais, né? Então ali já está condensado, já com foco na região sul, quais são as principais atividades econômicas que têm impacto no mar. Obviamente essa relação de atividade vai depender muito da forma como a gente vai conduzir o planejamento espacial marinho. Mas a ideia é que os dados que vão alimentar todo esse esforço estejam concentrados na INDE, na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais do IBGE. E a quantidade de informações que podem ser agregadas a esse banco de dados é enorme. Até para me corrigir, acho que eu falei 27 descritores. Hoje, o Brasil, já estamos trabalhando com 37 descritores, né? Então, cada descritor é uma atividade de interferência humana no mar e um banco de dados tem que ser alimentado. Com relação aos dados, isso é um dos grandes desafios, como a gente mencionou, justamente é ter isso disponibilizado para acesso. Porque várias instituições, empresas privadas, têm esses dados disponíveis, mas não necessariamente com acesso público. Então, esse vai ser um grande desafio que a gente vai ter que superar, é de trazer esses dados à luz, preferencialmente por meio do banco de dados lá do IBGE, do INDE, ou aproveitando a infraestrutura da INDE, né, de maneira que a gente possa trabalhar com mais próximo da realidade possível, né? Então, as atividades humanas, a gente já tem um mapeamento delas. Hoje está a nível de 37 descritores relacionados com essa atividade humana. Para a região sul, a gente está trabalhando com 9 cadernos setoriais de atividades, são as principais atividades desenvolvidas naquela região, e os dados é o que a gente está tentando promover justamente trazer à luz esses dados existentes que estão distribuídos de maneira espaçada, né? Para acesso ao sistema do IBGE, cada instituição ou empresa, obviamente tem que se disponibilizar a colocar esses dados, né? A gente faz uma petição para o IBGE provê um período de treinamento para a operação do sistema, e a partir daí a instituição já consegue inserir esses dados. Então, mas esse, de qualquer forma, é um grande desafio nosso ainda. Obrigado, almirante. Não sei se a professora Etienne gostaria de complementar a resposta. Acho que já está respondido. Obrigada. Ok. Vamos, então, à próxima pergunta. A pergunta do Hugo Diogo. O Diogo ele gostaria de perguntar se o PEN tem sido planejado para ser executado em macro escala, com o protagonismo do poder público,
ou se há também possibilidade de ser executado em uma escala menor por iniciativas privadas. Deixo a palavra aberta ao Almirante Rocha Martins. Bom, doutor Hugo, obrigado pela curiosidade, né? A escala vai depender muito dos dados que nós temos disponíveis, né? Então, para o projeto piloto da região sul, pelo que já foi possível mapear, a gente está trabalhando em macro escala, em 1 para 500 mil, e com uma resolução máxima de 1 quilômetro. Então isso deve pautar o desenvolvimento do nosso planejamento espacial marinho, né? Nesse nível, a nível governamental, em macro escala, e a escala em si também vai depender muito dos dados que estarão disponíveis. Obviamente, o viés privado, alguns empreendimentos vão ter que traduzir isso, trazer isso para microescalas. Então, um empreendimento, por exemplo, de geração de energia eólica no mar, por exemplo, né? Obviamente, essa escala não é adequada, até por todo o processo que esse empreendimento tem que passar, em termos de licença, consulta, autoridade marítima, etc. Mas, hoje, o trabalho que estamos fazendo é a nível de macro escala, nível governamental. E nada impede, pelo contrário, até vai ter situações que a microescala vai ter que ser trazida à luz de acordo com o empreendimento. Obrigado, Almirante. Eu pediria para os demais debatedores, professor Eurico, professor Alexandre, que abram a câmera para que os nossos participantes pela internet possam vê-los nas respostas. Muito obrigado. Dando continuidade aqui às perguntas, a próxima pergunta é do professor Tauan Santos, da Escola de Guerra Naval. Eu creio que essa pergunta ela vai poder ser respondida pelo Almirante Rocha Martins, mas também pela professora Etienne, dada a especificidade da pergunta. O professor Tauan, ele gostaria de saber se no Brasil o PEN tem considerado a Agenda 2030, nomeadamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem como as suas metas. Se sim, né, caso a resposta seja afirmativa, se tem sido considerado apenas o ODS 14 ou outros ODS. Essa foi a pergunta do professor Tauan Santos. Eu abro inicialmente para a resposta ao Almirante Rocha Martins, por favor. Professor, satisfação tê-lo aqui presente nesse evento. Vamos lá. Essa pergunta me dá marcha a dar uma devagadazinha aqui por outra área. A preocupação que a gente teve na elaboração do 10º PSRM foi justamente incorporar as metas do ODS 14 às distintas ações desse PSRM. Então, aqueles que forem estudar ou ler o PSRM, a gente vai ver que ao longo das 11 ações, várias das metas de cada uma dessas ações estão alinhadas com o ODS 14. Né? Então, o ODS 14 foi incorporado ao PSRM, distribuído ao longo das metas de suas distintas ações. E, em paralelo, nós criamos um grupo técnico sob coordenação do MCTI, que justamente vai mapear, vai gerenciar o cumprimento das metas específicas em relação ao ODS 14. Né? Então, isso é o que a gente tem de construção ODS 14 com o PSRM. Né? Obviamente que o PEN, o foco do PEN é sim o ODS 14. Né? Por tudo que significa vida na água, né? Mas, talvez de maneira tangente ou decorrente, a gente acaba atacando também outras metas de outros ODS. Então, por exemplo, o ODS 1, erradicação da pobreza, o ODS 13, mudanças climáticas, né? Mas tudo isso está interligado, está integrado. Então, no PEN, especificamente, não é que a gente fale de metas do ODS 14, mas elas são atacadas, são abordadas de maneira mais profunda, com toda a vinculação que o ODS 14 tem com os demais ODS. Né? Então, basicamente, dessa maneira que a gente trabalhou. Então, o ODS 14 está incorporado no PEN, distribuído ao longo de todas as ações, incorporado ao PSRM, distribuído ao longo de todas as ações desse Plano Setorial para os Recursos do Mar. E o PEN, com a interligação que há entre todos eles, obviamente acaba atacando, abordando as questões
das metas do ODS 14 e por decorrência, derivação, acaba contribuindo para a concepção de metas de outros ODS, mas não especificamente detalhadas. Detalhadas não tem. E ainda nessa linha, a gente confessa que a gente aguarda com ansiedade, é um trabalho que está sendo feito, uma tese, está sendo construída aí no CEPEM, se não me engano, pelo Zampieri, né, o comandante Zampieri, né, e justamente ele está estudando essa vinculação do ODS 14 com os demais ODS, e esse é um trabalho que pode nos ajudar muito também até a reorientar algumas atividades, algumas ações nossas aqui. De qualquer forma, é importante, a gente tem em mente essa inter-relação, essa integração dos ODS, né, a gente está atento para isso, mas hoje no PEN a gente aborda de maneira indireta os demais ODS. Muito obrigado, Almirante. Eu passo a palavra agora à professora Etienne. Eu vou repetir a pergunta, né? O professor Tauan, ele quer saber, né, se o PEN tem considerado a Agenda 2030, nomeadamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, bem como suas metas. Se sim, como tem feito e se tem considerado apenas o ODS 14. Professor Etienne, o seu som está desligado. Desculpa. Bom, primeiro, né, eu queria dar bom dia ao Tauan, prazer saber que ele está aqui. Obrigado pela pergunta. O PEN ele é multidisciplinar por si só, então ele precisa dessa convergência de todas as ODSs. Né? A gente tem um planejamento para 2030 dentro da concepção teórica. Estou falando não dentro do PEN brasileiro, mas a concepção teórica do PEN ele visa justamente a integração dos diversos saberes. E as ODSs vêm justamente para solidificar essa integração dentro do planejamento espacial marinho. Né? Dentro do CDP que a gente está criando, a gente já está tentando consolidar algumas, tipo a ODS 5, né, que pega gênero e mar. A gente está tentando trabalhar sobre essa perspectiva multidisciplinar. Agora, eu sei que é um trabalho hercúleo, assim, é difícil, porque justamente a gente precisa que o PEN que tenha esse viés multidisciplinar, justamente para ouvir diversos setores da sociedade que devem e precisam ser ouvidos. Né? As ODSs vêm justamente para corroborar nesse sentido. Eu não sei se eu respondi a pergunta, institucionalmente eu não posso responder, mas acho que foi muito brilhantemente respondido pelo Almirante. Obrigada. Respondeu sim, Etienne, muito obrigado. A próxima pergunta eu recebi até pelo meu WhatsApp aqui, do Tiago Rocha. Ele pergunta se a área de defesa militar do PEN pode ser vista como uma mantenedora dos demais objetivos das outras importantes áreas de atuação do PEN. Isso perante as atuais e futuras ameaças do sistema internacional. Pergunta interessante, mais ligada à defesa. Eu gostaria de passar a palavra para respondê-la, primeiramente ao professor Eurico, depois aos demais especialistas. Por favor, professor Eurico. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Estão me ouvindo? Sim. A pergunta é muito importante porque, inclusive, a criação do Instituto de Estudos Estratégicos, de estudos dos estudos estratégicos e do planejamento espacial marinho, que tem você, Violante, como o coordenador executivo e a professora Etienne como a coordenadora geral, é um esforço nesse sentido. Ou seja, no sentido de dar ao planejamento espacial marinho a dimensão da defesa, da segurança internacional e, portanto, da defesa militar. Eu acredito que o planejamento espacial marinho tem esta dimensão, estará incompleto. E, portanto, isso se articula com outras questões. Por exemplo,
a questão do desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, passa pela questão da aplicação desses recursos da ciência, tecnologia e inovação à indústria de defesa, passa pela constituição de um complexo acadêmico de defesa. O CDPEM, nesse sentido, é uma contribuição para a formação desse complexo acadêmico de defesa, onde se integram civis e militares com os mesmos objetivos. E esses mesmos objetivos não podem ser outros a não ser a defesa dos objetivos e interesses do Brasil, em última análise, no contexto internacional, no contexto das relações estratégicas de defesa e segurança. Então, a pergunta se refere particularmente à nossa capacidade de engendrar um sistema de defesa nacional crível, o que passa por um planejamento mais amplo, que é o planejamento do nosso poder naval, que contém dentro dele e na sua complexidade o planejamento espacial marinho. Muito obrigado pela resposta, professor Iro. Deixo a palavra aberta agora à professora Etienne e após ao almirante Rocha Martins. Por favor, professora. Eu tenho ouvido que tem pessoas preocupadas com a militarização do PEN, né, que está tendo um viés militar. Mas eu acredito que a defesa é o principal suporte para o funcionamento do PEN no Brasil, em qualquer lugar do mundo, justamente pela questão de salvaguardar a soberania interna e externa do país. Então, é uma questão científica, conceitual e política. E, na realidade, esses, eu tenho ouvido por aí, é errôneo, porque justamente essa congregação civil-militar, ela sempre foi o foco da CIMI e sempre foi o foco dos estudos do mar. E o interessante é que aqui a gente está conseguindo conversar entre diversas instituições nacionais de uma forma extremamente coerente, dinâmica e complexa, e que muito nos orgulha, que hoje em dia a sociedade brasileira não conversa mais. Então, dentro desse aspecto. E a gente está conseguindo furar uma bolha dentro do PEN, né, com o PEN, né, dentro desse cenário. Então, assim, eu só tenho a agradecer por essa pergunta do Gustavo, né, porque é um orgulho poder participar de um projeto, né, mesmo de forma conceitual dentro da universidade, junto com a Marinha do Brasil, porque sempre se trabalhou. Então, eu acho muito importante a defesa dos estudos do PEN e dentro da universidade. A Marinha e a universidade sempre conversaram e sempre vão conversar dentro desse aspecto, e principalmente agora com o planejamento espacial marinho. Então, acho que defesa militar é necessário para o planejamento espacial marinho. Sem ela, o planejamento espacial marinho não existe. É isso. Muito obrigado, professora Etienne. Gostaria de passar a palavra agora ao almirante Rocha Martins. Depois das defesas do professor Eurico e professor Etienne, não tem mais o que defender aqui. Aliás, pode comprar um par de platinas para cada um deles ali, né? Estão promovidos a almirante já. Mas, sendo um pouco mais simples, na verdade, como a defesa é uma atividade humana sobre o espaço marinho, ela não pode ficar fora dessa discussão. Não é por questões de força, né, de poder, não é nesse sentido. É um setor que tem intervenção na área marítima. Então, não faz sentido a gente não considerar a defesa, né? Sem nenhuma outra conotação, né? Agora, é claro, quando a gente começa a pensar geoestrategicamente, não adianta você ter uma exploração de petróleo numa plataforma continental estendida e essa plataforma ser vulnerável a um ato terrorista, a um ato adverso, e eu não ter condições de defendê-la, né? Então, obviamente, na própria defesa dos recursos que aí estão disponíveis e das atividades para a exploração desses recursos, a defesa é fundamental nessa discussão, não tenha dúvida. Mas, mais do que nada, ela entra como uma atividade de intervenção humana no espaço marítimo que tem que ser considerada. Então, essa é a nossa visão.
A partir daí, aí como o professor Eurico bem colocou, realmente vão decorrer outros planejamentos setoriais. Né? No que cabe à defesa, vai ter o planejamento de força. Né? Recentemente, até tem uma propaganda que a gente faz, a Marinha divulgou o seu plano estratégico da Marinha 2040, né? Então um plano muito bem elaborado, com uma linguagem de acesso fácil, mesmo quem não é da área. Está muito bem descrito lá o que a Marinha pensa em termos de força, em termos de objetivos, no contexto da força naval. Né? E esse plano está disponível ao público na parte da Marinha, não é reservado, não é confidencial, né? É muito pelo contrário. Então, obviamente, decorrente do PEN, outros planos virão. E não só na área de defesa, na área de exploração pesqueira, né, e etc. Mas sim, a defesa está nesse contexto e tem que estar, naturalmente, por tudo que foi falado já aqui. Muito obrigado, Almirante. A próxima pergunta também é uma continuidade dessa sobre a defesa militar, né, uma área importante do PEN. É do Pedro Henrique Oliveira, diretamente ao professor Eurico. Ele pergunta, retomando a colocação do professor Eurico Figueiredo sobre o sistema internacional ser fundamentalmente hierárquico e competitivo, composto por unidades com diferentes temporalidades, eu pergunto se seria necessário reformular a concepção do Estado moderno para a aplicação do planejamento espacial marinho. Professor Eurico. Eu estou com dificuldade, Alexandre, de ouvir a sua fala, porque está intermitente, entende? Eu pediria, por favor, que a fizesse novamente. Eu não estou ouvindo. Professor, a pergunta é do Pedro Henrique Oliveira. Ele fala como o senhor apresentou o sistema internacional é fundamentalmente hierárquico e competitivo, composto por unidades com diferentes temporalidades. A pergunta do Pedro é se seria necessária a reformulação da concepção do Estado moderno para a aplicação do planejamento espacial marinho. Olha, eu ouvi pedaços da pergunta, porque eu estou com uma transmissão muito ruim desse sistema. Eu acredito, se eu estiver errado, por favor, me corrija, que o Pedro está se referindo a relações de poder no contexto do planejamento espacial marinho. Sim, sim. Na medida em que, formalmente, apenas os Estados nacionais, segundo o direito internacional, são iguais entre si. Esta é a proposição geral das Nações Unidas. Os Estados são soberanos e aderem, inclusive, às Nações Unidas por um ato de vontade política, de adesão à organização. Mas nós sabemos que é possível nós ordenarmos, inclusive com indicadores precisos, a ordem das potências no cenário da segurança internacional. Em grandes potências, nós podemos falar em médias ou emergentes potências, e nós podemos falar em pequenas potências. Eu acredito que o caso brasileiro se situa aí nessa faixa intermediária. E o Brasil, na medida em que foi capaz de definir na Estratégia Nacional de Defesa um vetor extremamente importante para a Marinha, que é o vetor nuclear, ao longo da sua temporalidade histórica, para a capacitação necessária a adicionar ao seu esquema de defesa militar um componente estratégico da maior importância que dará, sem dúvida alguma, um poder maior não apenas para a defesa, mas para a dissuasão militar, para a dissuasão em relação a outras potências que, por acaso, tenham cobiças ou tenham interesses na nossa zona nacional. Estou falando aí
não só no nosso continente, mas nas zonas economicamente, etc, etc. Portanto, o planejamento espacial marinho deve estar contido dentro do planejamento da nossa política marítima, da nossa política naval, da temporalidade do tempo passado, o que nós temos como estrutura a partir do qual nós assentamos as nossas capacitações presentes, mas mais ainda, como nós somos capazes de planejar, executar, financiar e, portanto, gerir uma capacitação militar capaz de estar adequado ao nosso perfil econômico, por um lado, e ao nosso perfil político-estratégico do outro. Muito obrigado, professor Eurico, pela resposta. A próxima pergunta é do almirante Marcos Almeida. Eu gostaria de passar essa pergunta primeiramente para o almirante Rocha Martins. O almirante Marcos Almeida perguntou se o Brasil não estaria se precipitando em elaborar um PEM, que é uma ferramenta, antes de possuirmos uma política pública consistente relativa ao mar. Ele acrescenta que a referência à União Europeia é excelente, mas afirma que lá existe a política marítima integrada, além de uma mentalidade marítima mais consolidada. Por favor, almirante Rocha Martins. Grande almirante Marcos Almeida. A gente já sabia que o senhor ia fazer essa pergunta, almirante. Agradecemos, de qualquer forma, a oportunidade de colocar nossas percepções aqui, né? Então, na verdade, meu raciocínio é ao contrário. Eu acho que a gente já está muito atrasado, né? Se a gente, tomando as palavras do professor Eurico, né, que pensa é uma relação de poder, né? E da professora Etienne, quando diz que a principal força motriz do PEN é a conquista do espaço, na verdade, a gente tem que exercer poder do Estado sobre esse espaço, né? O espaço marinho, Amazônia Azul. Então, dentro de um contexto geoestratégico, né, a gente entende que a gente tem que começar esse trabalho do PEN já, na verdade já começamos, né? Mas eu acho que a gente já poderia estar até um pouco mais adiantado, fruto do que a gente já conquistou em termos de espaço. Desde a nossa submissão lá em 2004, foi a primeira submissão de extensão de plataforma continental, né? Depois vieram as revistas de 2015, 17 e 18. Então, a verdade é que o Estado tem que se fazer presente, ainda que não fisicamente em toda essa área, pela magnitude da área, obviamente, né? Mas pela aplicação da legislação do Estado a essa área. Então, isso é um instrumento de poder. Então, o PEN, mais do que um instrumento que vai dar as condições necessárias para que o Brasil possa fazer o aproveitamento sustentável do mar, ele é um instrumento de presença do Estado nesse mar, né? Agora, concordo, a situação ideal, infelizmente já vem se arrastando há algum tempo, a nossa política marítima nacional já carece de atualização há muito tempo, né? Ela é de 94, até onde nós acompanhamos, está sendo constituído um grupo de trabalho interministerial, cujo o decreto para a constituição desse grupo de trabalho está em trâmite entre os ministérios. A exposição de motivos já está no SIDOF, no Sistema de Documentação Federal, mas todos os ministérios que participarão desse grupo de trabalho têm que assinar essa exposição de motivos para ir para a Casa Civil, para a gente construir o grupo e poder trabalhar nessa atualização. Mas o fato é que a gente não pode esperar esse desencadeamento, seria o ideal, né? Mas acho que a gente, desde já tem que exercer esse poder sobre o espaço que nos pertence. Ou seja, vamos marcar território, né? Fazer que nem o cachorrinho lá, mas deixar o pipizinho lá, né? Não, e é sério. Então, o PEN, mais do que um instrumento de desenvolvimento sustentável, aproveitamento sustentável do mar, é um instrumento de poder. É a presença geoestratégica do país na área que lhe pertence, né? Então, entendo que a gente tem que seguir com mais força. A gente está, inclusive, atrasado na nossa visão, né? É claro que um trabalho importante, grande do PEN, que é o desafio que nós mencionamos, da questão dos dados, né? Então, a gente não pode esperar agora que
a política marítima nacional seja atualizada para que a gente venha a desencadear o trabalho do PEN. Né? Essa coisa tem que andar, tem que correr. Obviamente, a ideia é que isso seja convergente, né? E quando a gente tiver essa política, o PEN esteja alinhado à política. E, obviamente, o PEN, dentro daquele ciclo de reavaliação, é um trabalho regenerativo, né? A gente pode sempre rever esse planejamento. Isso não há nenhum impedimento para rever isso, não. Mas acho que a gente estaria sendo, talvez até um pouco omisso, né? Em não querer exercer esse tipo de prerrogativa ou essa ação de poder sobre o mar e congelando o PEN até que a política marítima nacional ou a política pública em relação ao mar, de uma maneira mais ampla, seja atualizada ou conformada no Brasil. Obviamente, os contextos da União Europeia e Brasil são bastante diferentes, né? O entorno é diferente. A gente tem uma grande bênção, uma grande benesse, que a gente não tem margem marítima, limite marítimo em contestação, né? Não temos países que tenham fronteiras marítimas coincidentes ou limítrofes com a nossa, exceto pela questão do norte e do sul. Do norte já está resolvido, já houve um acordo entre governos, e do sul também já está, a questão já está pacificada, né? Mas tirando esses limites de norte e sul, né, em direção ao Atlântico, em direção a leste, a gente não tem nenhuma oposição em termos de fronteiras marítimas, né? Mas a nossa percepção é justamente no sentido contrário, que a gente tem que exercer essa ação sobre o mar que nos pertence, sobre o espaço conquistado, que nas palavras da professora Etienne, força motriz para o PEN, né? E dentro desse contexto já estratégico, entender o PEN como uma relação de poder, a gente sim tem que exercer esse poder sobre esse mar, até para evitar futuras incursões que não se espera, obviamente, né, mas que no limite podem ser até possíveis. Então, esse é o nosso entendimento e dessa maneira que a gente está tentando tocar adiante o nosso planejamento espacial marinho. Muito obrigado, Almirante. Não sei se a professora Etienne gostaria de acrescentar algo à pergunta do Almirante Marcos Almeida. E ele perguntou se o Brasil não estaria se precipitando em elaborar um PEN, uma ferramenta, antes de possuirmos uma política pública consistente relativa ao mar. A questão é que o contexto europeu, como bem disse o Almirante Costa Martins, ele é completamente diferenciado do contexto brasileiro. Então, lá eles têm litígios, né, problemas de vizinhança na questão de mares interiores, do oceano, muito complexos, né? Inclusive, eles fazem submissões, às vezes, conjuntas à CLPC para minimizar esses riscos e danos, né, aos usos conflitantes nos seus espaços marítimos. Então, são contextos estratégicos diferentes. Aí vem aquela questão da conscientização, realmente, interna do Brasil, de respeitar o mar, de olhar o mar com outros olhos que não sejam somente aqueles tradicionais. Então, dentro da academia, da universidade. Eu acho que o estudo da ciência política mais relativo ao estudo do mar levaria a uma melhor percepção do planejamento espacial marinho. Porque eu acho, sim, que a política marítima nacional está desatualizada, porque a gente não tem justamente esse problema europeu, lá eles têm, né, esse problema sério de espaço, então eles têm uma política marítima integrada muito consistente, nós aqui não temos. A gente tem uma política nacional de recursos do mar muito bem estabelecida, mas realmente a PNM não foi atualizada, né? Dentro dessa perspectiva do PEN, que ela deve estar sempre, o planejamento deve ser sistematicamente atualizado, né? E a PNM faz isso, e a PNM, a Política Marítima Nacional, não faz. Então, eu concordo, eu acho que o Brasil tem que começar a pensar, justamente porque há disputa de recursos, né? Há interesses de usos no mar, né, dos espaços marítimos, e essa política deve imediatamente, no meu contexto, no meu ponto de vista dentro da ciência política, ser novamente levada a debate. É isso. Muito obrigado, professor Etienne, pela resposta. Temos aqui, já chegamos quase no final da nossa palestra, mas temos aqui
uma pergunta do Guilherme Cantarino, que se assemelha muito à pergunta da Fernanda Souza. Eu vou passar para os senhores e para a senhora. Como se opera a vinculação da CIRM ao Poder Legislativo, com vistas à obtenção do necessário orçamento aos diversos setores do PSRM e, por conseguinte, ao PEN? O Guilherme Cantarino lhe pergunta também qual seria o estágio da mentalidade marítima no Congresso Nacional. Essa é a preocupação também da Fernanda Souza. Gostaria de passar primeiro a palavra ao Almirante Rocha Martins, por favor. Bom, Cantarino, nosso amigo também, né? Grato pela pergunta. Vamos lá. O estágio da mentalidade marítima no nosso país, infelizmente, é muito pobre, né? E o Congresso, como é um reflexo da nossa sociedade, né, obviamente, há algumas carências em termos de um conhecimento mais profundo da importância do mar para o Brasil, né? Mas tá falando, mas esse é um contexto muito generalista, né? O relacionamento nosso com o legislativo em termos de orçamento. No plano setorial para recursos do mar, então temos as 11 ações, né? Cada ação tem um coordenador, tem um comitê executivo que gerencia a execução dessa ação com vistas ao cumprimento das metas dessa ação ali previsto, né? E o coordenador desse comitê executivo, então, que em tese é o interlocutor responsável de tentar organizar os recursos para a execução das tarefas necessárias ao cumprimento dessas metas da sua ação, né? Então, vamos lá, a montagem do orçamento, ela fica muito centralizada em cada coordenador de ação de assessorar o seu ministério na montagem do PPA, e a mesma coisa acontece com a CECIRM, né? Então, a CECIRM, que é a Secretaria da CIRM, ela é uma organização militar dentro da estrutura do Comando da Marinha. Então, para as ações que nós somos coordenadores, nós elencamos as necessidades financeiras, necessidade de recursos financeiros, passamos isso ao Comando da Marinha, que monta a sua proposta de PPA, de LDO, né, Lei Orçamentária Anual de LOA, né? Então, anualmente, e PPA quadrienalmente, e apresenta isso ao Ministério da Economia e tem todo esse trâmite. Então, a montagem do orçamento funciona exatamente como funciona no nível executivo. Cada ministério propõe as suas metas, apresenta as suas necessidades, e isso vai para o orçamento global de cada ministério, do Comando da Marinha, Ministério da Defesa, né? Isso carreia lá na nossa, no PILOA, né? Para a Lei Orçamentária Anual, que sai da Economia, Casa Civil, Congresso, né? A gente tem uma outra atuação, aí sim, no sentido de fomentar essa mentalidade marítima por meio da nossa assessoria de relações institucionais, né, que é subordinada, está dentro da estrutura do Gabinete do Comandante da Marinha. Então, nós levamos essas nossas necessidades a eles, aos nossos congressistas, né? Eventualmente, quando tem espaço, nós apresentamos isso por meio de palestras, de apresentações, de contatos pessoais, né? Nessa pandemia, o contato direto pessoal tem sido mínimo, né? Mas já houve alguns eventos com os parlamentares, por exemplo, com um grupo de parlamentares que compõe a Frente Parlamentar Mista da Marinha Mercante Brasileira, né? Isso foi apresentado por meio do diretor-geral de navegação aos membros dessa frente, muito com foco na questão do óleo, que carreia uma necessidade de monitoramento, né? Essa necessidade de monitoramento, a gente está buscando atendê-la por meio da efetivação do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul. Esse Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, que começou na Marinha, é um projeto nativo da Marinha do Brasil, ele já foi trazido à CIRM, né? Então, hoje, a CIRM está se mobilizando, né, para que a gente consiga fazer com que esse SISGAAD, Sistema de Monitoramento da Amazônia Azul, Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, que visa ao monitoramento oceânico, possa efetivamente ser concluído.
Especificamente para o Cisgaás, nós estamos articulando a criação de uma ação orçamentária dentro de um projeto que é multissetorial, Oceanos, Zona Costeira e Antártica, o programa 6013, né? Então nós estamos buscando incluir uma ação orçamentária nesse programa para atender as necessidades do Cisgaás. Pois bem, o PEN, como nós estamos trabalhando de maneira ainda inicial, numa fase inicial, com um projeto piloto, nós não temos uma ação orçamentária específica para o PEN. Então, hoje, nós estamos buscando recursos, inclusive extra-orçamentários, né, para que a gente possa desenvolver o PEN. Mas existe, sim, uma intenção de que, em algum momento, a gente consiga criar uma ação orçamentária que viabilize, por meio de orçamento da União, a própria execução do PEN. O que não quer dizer que contribuições outras não sejam bem-vindas, como por emendas parlamentares, né? O próprio aporte da empresa privada pode nos ajudar na elaboração do PEN, não existe nenhuma dificuldade nesse sentido, e até seria de bom grado, né? Nos facilitaria muito em avançar mais ainda nesse trabalho, né? Mas então, vamos lá, voltando à pergunta original. A relação nossa com o poder legislativo, em termos de construção de orçamento, se dá muito em termos de relações institucionais, de fomento de emenda parlamentar e de apresentação a eles de todos os projetos que existem a nível de CIRM ou a nível de comando da Marinha, né? Então, essa é a nossa atuação. Em termos de mentalidade marítima, essa própria ação visa fomentar a mentalidade marítima nesse grupo de interesse, nesse grupo de parlamentares, né, para que eles passem a ter uma outra visão em relação ao mar. Mas isso é uma coisa que está em construção. É um trabalho árduo, contínuo, né, que a gente não perde o foco nunca ali, no sentido dessa mobilização. E na medida que essa percepção da importância do mar aumenta, naturalmente a visão para com a formulação do orçamento, tanto no executivo e sua aprovação no legislativo, tende a ser mais favorável ao desenvolvimento dessas atividades no mar. Mas hoje esse é o cenário em que a gente navega. Muito obrigado, Almirante. Agradeço a sua resposta. Estamos chegando ao final do nosso evento. Peço desculpas aos nossos ouvintes, né, que tiveram ainda algumas perguntas que não puderam ser respondidas devido à exiguidade do tempo. Essas perguntas do Ricardo Toma, da Suzy, da Denise, serão repassadas aos nossos especialistas para que eles as respondam a vocês. Então, em face da exiguidade do tempo, com a permissão do Almirante Esquadra Fuzileiro Naval, o professor doutor Álvaro Augusto Dias Monteiro, encerro o colóquio Planejamento Espacial Marinho, organizado pelo CEPMB. Agradeço muitíssimo a todos os palestrantes, aqueles que aqui nos assistiram e interagiram com perguntas pela internet, e agradeço também particularmente ao Centro de Estudos Políticos e Estratégicos da Marinha do Brasil, na figura de seu presidente e colaboradores, pela oportunidade que tive de moderar esse evento. Sem dúvida, as reflexões aqui apresentadas, elas muito contribuirão para o entendimento da importância da elaboração e implementação do PEN no Brasil, o que engloba diversas áreas de conhecimento que complementam as ciências da vida, como foi falado aqui, como as ciências humanas, por exemplo, que são importantes, embasadas na ciência política, relações internacionais e nos estudos estratégicos. Essa multidisciplinaridade do PEN permite uma melhor compreensão do que significam os espaços marinhos sob jurisdição nacional. Além disso, acabam proporcionando diversas perspectivas de análise que contribuem para a conservação, proteção, defesa e exploração sustentável e racional desses espaços. Assim, contribui-se, né, para o fomento da mentalidade marítima no seio da sociedade brasileira. Resta lembrar que somos um país do mar. Então, agradeço aqui a presença de todos. Mais uma vez, as perguntas não respondidas serão repassadas aos nossos especialistas. Muito obrigado a todos por assistirem. Tenham um bom
dia e fiquem bem.